Bom dia, pessoal. Eu vou receber vocês aqui essa hora da manhã, numa sexta-feira, depois daquela bebedeira. Quem é que estava ontem lá no Happy Hour? Pô, tava bom, tava bom. Então tá, gente, hoje a ideia é trazer para vocês aqui uma ideia sobre comparativo, né? PG Bouncer com PG Pool. Assim, a gente não vai falar muito de Postgres, mas a gente vai falar de alguém que é bem próximo ao Postgres, né? Principalmente PG Bouncer, que é uma ferramenta que quase todo mundo conhece. Quem é que aqui já trabalha com Bouncer, PGPool? Todo mundo aqui? Não vai ter muita. Alguns aí talvez não tenha tanta novidade. Mas a ideia é trazer aqui um comparativo, tentar fazer aqui uma ideia do que um trabalha melhor, onde eu trabalho melhor e quem de fato pode resolver os nossos problemas, tá? Antes de mais nada, eu me chamo Carlos, tá? Eu trabalho na Tecnicis, eu trabalho na equipe de engenharia de produtos, tá? No desenvolvimento da plataforma Postgres. Já devem ter visto lá embaixo no stand, né, a nossa plataforma, mas trabalho com eles lá. Então vamos começar aqui. Então, perguntas básicas, né? Para que serve um pool de conexões? Então, primeira coisa que vem em mente, reduzir carga no banco, né? Então, você tentar fazer com que o banco não sofra tanto com relação à conexão. No Postgres, cada conexão que eu faço com o banco é um fork que o processo faz. Então, uma conexão que eu estabeleço com o Postgres, eu estou criando um novo processo no meu sistema, eu estou alocando recurso para essa conexão, é um processo custoso. Tudo bem, não vai demorar uma hora, pequenos milissegundos, mas dependendo do volume de conexão que você está tratando, pode ser realmente algo que pese bastante. Tá? Outra característica é reaproveitar a conexão. Então, nessa ideia de reduzir a carga sobre o banco, eu tento estabelecer uma conexão com o banco, manter essa conexão aberta enquanto eu estou utilizando ela, eventualmente, para um outro cliente, né? Quem aqui já trabalhou com aplicação web, que não seja com JBoss, Hibernate, dá um exemplo aí, um PHP da vida, sabe que muitas vezes cada requisição na web é uma conexão que eu estou abrindo com um banco de dados. E muitas vezes só para fazer uma consulta. Não é nem para modificar um dado nem nada. Então, imagina lá, 100 usuários clicando no site para obter uma informação, no Apache lá, vai estar configurado da sua forma, vão ser 100 conexões que vão ser abertas com o banco de dados. Né? Então, a ideia de um pool de conexão também é tentar reduzir isso, reaproveitar a conexão em cima disso. Aí entra numa outra característica, que é distribuir carga entre instâncias. Né? Então, você também consegue fazer, através de um gerenciador de pool, você consegue trabalhar aí a questão de fazer um balance, né? Ou seja, vou para cá, vou para lá. Coisa que, por exemplo, quem conhece o Oracle sabe que é mais nativo, né? Você tem ali os multimasters. No Postgres você só tem uma instância que é a primária e as demais são as réplicas, mas você pode fazer uma distribuição de carga, né? Situações em que eu tenho pouca escrita, mas muita leitura, você faz uma réplica mais parruda só para leitura e deixa as escritas na primária. Então, uma das características que o pool pode te ajudar também é justamente para essa parte de distribuição. E algumas características também, como centralização e proteção do acesso ao banco de dados. No momento em que eu dou para o usuário da aplicação a conexão de um pool, que não vai direto no servidor do banco, você está, de uma certa forma, isolando o acesso, controlando o acesso, monitorando, eventualmente, especificamente o acesso, e só quem acessa o banco é realmente, né, quem estabelece conexão direto com o servidor do banco, é quem realmente foi configurado e tem as credenciais para isso. Então, ele também serve para, de uma certa forma, proteger o seu acesso ao seu banco. Bom, vamos então para as características do PG Bouncer. O PG Bouncer, acho que é o mais conhecido, né, quando se fala em pool de Postgres, na minha visão. Ele é um processo leve, tá? Ele é um processo único, mas pode ter mais, tem como configurar isso, dependendo da sua distribuição Linux. Se você tiver suporte, você consegue subir 2 ou mais processos vinculados, onde vai trabalhar de uma forma distribuída. Eu uso a mesma porta de conexão, mas eu tenho mais de um processo, dá para configurar. Mas a base dele, a origem dele, o default, né, a gente tem um processo somente, tá? Pô, mas, Carlos, um processo só para o PG Bouncer para receber 1000 conexões não é? Não é pesado, porque só o que ele faz é só fazer essa intermediação, essa comunicação. Claro, algumas outras questões a mais aí, na questão de segurança, autenticação, mas só o que ele faz é estabelecer essa ponte entre o cliente e o banco. E muitas vezes você consegue resolver isso, a sua CPU de utilização não precisa tanto, ele não tem muita inteligência. Ele realmente é quase como um proxy ali. Ele trabalha com 3 modos, Session, Transaction e Statement. Trabalhar no modo Session é a mesma coisa que conectar direto no banco de dados. Eu conecto no Bouncer,
ele vai estabelecer a conexão com o banco e enquanto eu não desconectar, aquela conexão vai ficar lá. Modo transaction, que aí a gente vai tirar um pouquinho de proveito, a gente vai tirar proveito do PG Bouncer quando eu utilizo o modo transaction, que eu conecto no Bouncer, o Bouncer fica lá paradinho. Quando eu requisito alguma ação, um insert, um delete, um update, qualquer coisa, ele vai estabelecer conexão com o banco de dados, vai processar essa minha transação, devolve a resposta, e se eu tiver dentro de uma transação única, ou seja, um commit, um start commit na mesma operação, ele devolve e aquele pool, aquela conexão que o Bouncer fez com o banco está lá para ser utilizado por um outro cliente que também queira fazer uma outra operação no banco. Então, o modo transaction, ele só vai estabelecer a conexão. Não é que só vai estabelecer a conexão, mas ele vai efetuar a comunicação com o banco somente dentro do escopo da minha transação. Tá? Tem implicações? Tem implicações. Ah, Carlos, olha só, eu trabalho aqui com Hibernate, que eu não sei o que... Aí a figura já muda. A ideia aqui não é trazer otimização, nem a gente explorar muito essa questão de limitações do PG Bouncer, mas basicamente o modo transaction, para quem trabalha em num cenário mais estável, mais, digamos assim, normal, é o que vai realmente te dar ganho em cima do PG Bouncer. E o modo statement, bom, o modo statement é louco, tá, cara? O modo statement eu não consigo fazer transação. Se eu botar no modo statement, tentar fazer um beguinho, até fazer um insert qualquer, ele não vai deixar. O modo statement é um modo especificamente só para acessar banco mesmo. Eu utilizo, assim, não conheço nenhum caso que, se alguém tiver alguma experiência, mas não lembro nenhum caso que o modo statement seja útil, tá? Mas aí é uma limitação minha, pode ser que alguém aí tenha alguma experiência, certo? O PG Bouncer tem autenticação própria, mas ele também posso bater autenticação no banco de dados. Mas a base dele é ele ter um cadastro de usuário com senha configurado e a princípio, inicialmente, eu conecto com esse usuário para ter acesso ao pool que depois vai ter acesso ao banco. Mas eu posso fazer de outras formas. Eu posso configurar um usuário para acessar o banco, fazer a checagem da minha credencial e devolver para o Bouncer se está ok ou não, e daí permitir a conexão. Então, ele também permite esse tipo de operação. Mas a grande feature do PG Bouncer, a grande sacada dele, é realmente limitar o número de conexões com o banco de dados, naquele padrão, naquele esquema que eu comentei. Bom, no modo transaction, conectei com o pool, não necessariamente ainda conectei com o banco, certo? Solicitei uma operação, select, insert, update, ou até mesmo um begin, um commit, ele vai estabelecer conexão com o banco, e enquanto a minha transação estiver aberta, ele vai manter essa conexão, e no momento em que eu dou o commit, rollback, ele tira, né, desconecta com o banco, né, termina essa conexão com o banco, para que um outro cliente possa utilizar essa mesma conexão. Então, as conexões se mantêm entre o Bouncer e o banco de dados. Eu tenho como configurar esses limites. Né? Eu quero manter lá sempre 10 conexões com o banco, então isso me dá um ganho no momento em que eu tenho muitos clientes tentando realizar operações, não fico abrindo conexão com o banco de dados. E, claro, a própria redução do número de conexões, a gente vai ver aqui, vou mostrar depois na demo. Beleza? Alguma dúvida? Se a gente compartilhar aí, fique à vontade. Então, vamos falar do PGPool. O PGPool é meio polêmico. Bom, o PGPool é um processo por conexão, mais ou menos como mas não exatamente como é o Postgres. Então, eu consigo configurar um número inicial de conexões, ou seja, ele vai abrir essas conexões, vai manter esses processos, na verdade. Ele abre um número inicial de processos dentro do meu SO, onde ele está instalado, e cada conexão que eu faço com o PGPool, toda comunicação é via banco. Então, se eu quero fazer se eu vou utilizar um usuário sem que está no banco, ele não tem inicialmente ele não tem nenhuma questão com relação à autenticação nele, ele vai direto no banco. Então, ele abre realmente uma conexão direto com o banco. Então, se eu conectei no PGPool, né, passando as informações que a gente vai ver, praticamente o host e a porta, ele vai me apontar lá para a minha instância ou primária ou secundária. Por quê? Porque o foco do PGPool não é necessariamente reduzir nem trabalhar com carga de conexão. A ideia do PGPool é balanceamento. A ideia principal dele é balanceamento, certo? E para isso ele faz análise de consulta, ele vai ver o que você está executando. É um select, é um insert, é um begin, é um commit, certo? É um drop database. Ele vai verificar o comando que você está fazendo e vai tentar direcionar ou para a primária ou para a réplica. Ou as réplicas, né, que eu posso configurar quantas eu desejar. Interessante que um processo de PGPool é para um set, né, um cluster entre primário e réplicas. Tá? Eu não consigo trabalhar ali vários nodes, tá? Várias conexões. Então, eu teria que
configurar outros PG pools, né, vários PG pools, um para cada set de primária réplica. E ele tem um suporte de failover e também tem um suporte a replicação própria, tá? Não recomendo, é meio arriscado, você tem que ter certeza do que está fazendo. Ele utiliza, por exemplo, triggers, tá? Se ele detecta que não consigo comunicar com a primária e vai fazer o failover para a réplica, PG pool. Ele dispara triggers, onde ele executa automaticamente o promote, você pode configurar isso tudo, mas, assim, é bem arriscado, tá? A menos que seja algum cenário bem controlado, que você tem certeza do que está fazendo, é melhor utilizar eventualmente um patrone para esse tipo de situação, certo? Então, PG Bouncer, redução de carga, né? Reaproveitamento de conexão, a gente consegue diminuir a conexão em cima do banco de destino, mas não faz balanceamento e é um processo simples. PG Pool, foco é balanceamento, distribuir consulta, mas para cada conexão com o PG Pool tem um processo rodando, então acaba sendo um aplicativo, uma aplicação um pouco mais pesada, certo? E ele também tem inteligência, ele também vai analisar essa consulta e vai tentar direcionar para qual lado é melhor seguir, certo? Bom, então a questão pergunta, né? Quem ganha? Alguém quer dar um chute? Sem ser depende. Então, quem ganha? Na verdade, quem ganha, né? É vocês que ganham, sabendo quando utilizar cada um deles, né? Ou vou utilizar para fazer balanceamento, ou vou utilizar para fazer redução de carga, ou vou utilizar os dois juntos. Nada impede. Eu botar um PG Pool na frente e o Bouncer atrás, ou botar o Bouncer na frente e o PG Pool atrás, que eu acho até mais interessante, porque você começa segurando o número de conexões, depois fazendo sua distribuição. Mas existem limitações, tá? Existem limitações. Por exemplo, eu toquei naquela limitação de um Hibernate da vida com o PG Bouncer. A própria arquitetura, não conheço muito, tá, pessoal? Com alguns testes, algumas experiências. A própria arquitetura do Hibernate lá, ele já tem um pool configurado. Então, ele tem o próprio pool dele. Mas o pool dele vai conectar no banco, certo? Você bota um PG Bouncer antes desse pool do Java, você está, na verdade, conectando no Bouncer. E aí você pode configurar um Bouncer para não fazer toda essa conexão lá com o banco de dados. Então, você diz para a aplicação que, ó, tá aqui as tuas 50 conexões. Mas, na prática, você pode ter nenhuma conexão ainda com o banco de dados. Certo? Legal, bacana, a gente consegue enganar o time de dev, mas aí tem detalhes da implementação do Hibernate que vão tentar burlar isso. Ele começa a transação numa conexão do pool dele, termina em outra, só que, logicamente, para o JBoss lá, para o Hibernate, é a mesma conexão, só que por fora são conexões diferentes. Aí o que você vai acabar acontecendo? Né? Você vai iniciar uma transação aqui, fazer alteração de dado, e quando for terminar aquele seu processo Java no que seria a conexão do JBoss, a conexão do Hibernate, ele vai tentar fazer outra conexão e já não vai achar aquele dado que você inseriu. Aí começa a dar problema de cursor, problema de dado não localizado na transação e aquela bagunça toda. Então, não é tão direto assim. Você tem que conversar com a equipe de dev. Ó, vou botar um PG Bouncer, tá? Beleza. Então, algumas limitações com relação a isso, certo? Outra possível limitação. O PG Bouncer é um processo simples. Por mais simples que ele seja, é um processo só. Tem como fazer mais? Sim. Tem como eu fazer mais de um processo PG? Tem como fazer. Eu preciso que a minha distribuição Linux permita isso, que o meu kernel tem essa possibilidade. Porém, a depender do volume de tráfego que eu vou exigir do bouncer, pode ser que dê um CPU bound lá, né? Mate a CPU do meu processo. O bouncer basicamente é CPU. Não precisa de muita memória, não precisa disso, mas basicamente CPU. Então, nessa questão, tem que ficar muito atento exatamente na sua necessidade, como é que você vai implementar e configurar a aplicação, tá? Por outro lado, PG Pool. PG Pool é legal para fazer balanceamento, porém, se não for bem configurado, você pode cair em algumas armadilhas. Por exemplo, ele vem como padrão a tentativa de tratar a replicação. Então, por padrão, se eu configurar ali o meu nó primário e configurar ali o meu nó secundário, né, a réplica, ele vai ficar monitorando esse lag, ele vai tentar, se ele detectar algum problema com a minha primária, ele vai tentar executar o failover. Aí, o que é esse executar esse failover? Cara, vai depender do que está nos scripts lá que você configurou. Tá? Então, você tem como desligar isso. Diz para ele, olha, não quero failover, essa distância aqui é sempre a minha primária, e essas aqui não executa failover, não tem switch, não tem nada.
Então, você consegue dar mais poder para ele de tomar a decisão correta. Né? E aí a gente está falando aí de overhead de processo. Eventualmente, você teve um lagzinho lá que você configurou de 1 mega, 10 mega. Esse lag, por algum motivo, você estava rodando um processo batch na sua primária. Esse lag lá chegou em 100 mega, o PGPool vai, opa, perdi a minha primária. O que acontece? Ele vai direcionar as conexões de escrita para a réplica. E aí começa a dar erro. Na réplica eu não consigo escrever. Então, você tem como configurar isso. Também limitação do PGPool, eu preciso configurar lá os meus números mínimos e máximos de processo que eu vou fazer. Então, a limitação de conexão em cima do PGPool é bem definida. Tá? Tem como configurar filas de espera, tá? Mas não é o normal dele. O normal dele é atingir as 50 conexões que eu permito, ninguém mais conecta e dá erro. Diferente do PGPool, do PG Bouncer, que eu consigo eventualmente configurar a quantidade de conexões que ele realmente vai estabelecer com o banco e a quantidade da minha fila de espera, que pode ser infinita. Eu posso dizer que daqui do PG Bouncer para frente, eu só vou passar 5 conexões e as outras 5 que estão lá vão aguardar uma fila de escalonamento para poder ser atendido. Então, você consegue. Né? Aí é questão de parametrizar. Bom, próximo slide. Então, a gente vai usar o PG Bouncer quando quiser simplicidade de ação e redução de carga em cima do meu banco de dados. Tá? E, basicamente, o PGPool para executar balanceamento. Certo? Dúvidas? Alguém com alguma experiência aí maluca que aconteceu com o pool, querendo compartilhar? Beleza. Opa! Beleza. Então, gente, o foco principal aqui, na verdade, é trazer uma demo para mostrar tudo isso que eu falei. E vocês me ouvindo falar podem ou não acreditar. Mas quando a gente mostra, daí fica mais fácil de entender o que de fato eu fiquei aqui 10 minutos falando. Então, agora, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu montei um ambiente, tá? Que é basicamente o seguinte. Eu tenho uma máquina que eu instalei o PG Bouncer e o PGPool, tá? Eu tenho uma máquina que é um servidor primário, que é um Postgres primário, e uma máquina que é uma réplica, tá? O nosso primeiro teste vai ser ver na prática o PG Bouncer em ação, que é, cara, beleza, eu vou estressar o meu banco de dados diretamente, sem passar pelo Bouncer, e ver o que acontece, e vou fazer esse estresse passando pelo PG Bouncer, ver o que acontece. Então, nossa primeira brincadeira vai ser essa. Agora eu vou pedir licença aqui que eu vou sentar um pouquinho para poder fazer a operação aqui. Tendo dúvida, podem perguntar aí, tá? Bom, primeira questão aqui, como é que estão configurados os meus ambientes, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho aqui o PG Bouncer, tá? Só para a gente ter uma ideia como é que ele está configurado. Eu tenho aqui uma conexão do Bouncer que vai lá no host 88, e eu criei um banco de dados Bouncer, certo? Aqui eu tenho uma informação importante, que é o size, não. Size. Aqui, o default size. Eu configuro em 100. Por que eu estou dizendo isso aqui? Gente, isso aqui é uma configuração simplificada, tá? Tem outros parâmetros que importam aqui, por exemplo, a relação entre conexão e usuário. Então, tem assim, eu estou fazendo um cenário bem simplificado, tá? Então, aqui eu estou dizendo para eles, olha, o meu pool máximo que eu vou estabelecer o meu pool máximo que eu vou estabelecer de conexão com o banco de dados são 5. Então, o que o PG Bouncer vai fazer é abrir apenas 5 conexões com o meu banco de dados, certo? Eu acho que é isso aí que é importante. E vamos dar uma olhadinha também na configuração do meu banco de dados. Está aqui. PostgresConf. Vamos lá. Glorioso Max Connection. Então, aqui no Max Connections, eu tenho 5 conexões, ou seja, casei, tá? O meu Postgres só vai aceitar no máximo 5 conexões. A da sexta para frente não vai ser permitido conectar. E o meu pool está configurado para requisitar no máximo 5 conexões simultâneas, né? Para o banco de dados. Bom, o primeiro teste que a gente vai executar aqui, se eu pegar minha colinha aqui, vai ser esse comando aqui. Tá? Antes, preciso fazer consumo, PG Bouncer, vamos entrar lá no Bouncer, vamos iniciar o processo dele, né, que está paradinho. Isso, beleza, então, teoricamente está conectando. Vamos testar se realmente eu estou chegando lá no meu banco através do Bouncer. Então, estou conectando localhost, que é uma máquina onde está instalado o PG Bouncer, na porta padrão do PG Bouncer, com o usuário Carlos no banco de dados Bouncer que eu criei. Então, tem uma senha, 1, 2, 3, 4.
Beleza, estou conectando no banco. Eu tenho aqui as tabelinhas do PGBank que a gente vai estressar. E agora, o primeiro teste. O primeiro teste é eu conectando direto no banco de dados. Deixa eu pegar aqui. PGBank. Então, o que eu estou fazendo aqui, galera? Então, estou conectando localhost no PGBounce, na porta 6432. Esse N aqui é para não fazer vácuo. Esse C aqui eu vou estabelecer 20 conexões simultâneas. Tá? Ou seja, eu vou abrir 20 clients conectando com o banco de dados. O Czão eu não lembro exatamente o que é. Não lembro. Mas o E não é nada. Não, eu não lembro. E o S, esse aqui que é importante, tá, gente? É para fazer o que eu estou dizendo para ele fazer select somente, então não vou fazer script, vou fazer somente select. E vai rodar durante 10 segundos, lá no meu banco de dados bounce. Perdão, gente. É esse aqui. Perdão. Esquece o que eu falei. É esse aqui, que é direto no banco de dados. Então, na máquina 88, com usuário Postgres, mesmo esquema, tá? 20 conexões, executando select durante 10 segundos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para o meu teste aqui abrir 20 conexões lá do banco de dados. Obviamente, não vai. Ele vai conseguir conectar os 5 primeiros e os outros 15 vai dar erro. Né? Então, era o esperado. E agora a pergunta, utilizando o PGM Bouncer eu consigo, então, tratar com essa questão? Justamente evitar esse erro que eu estou tentando conectar mais do que o banco permite. E agora sim eu vou pegar o script certo aqui. Certo? Então, basicamente, é a mesma execução, só que em vez de conectar no banco, eu estou conectando no PG Bouncer, através do usuário Carlos, que vai bater lá no banco PG Bouncer mesmo. Bota a minha senha. Beleza. E aqui, executando, acreditem em mim, sem botar um verbose aqui, enfim. Mas está executando sem problema nenhum. Daqui a 10 segundos, quando terminar, ele vai dar o resultado. Beleza, ó. Tudo certinho. Certo, gente? Então, lembrando, para que serve o PGBounce? Para isso, para reduzir mesmo. Aí qual é o seu foco como um DBA, ou até mesmo como um dev? Qual é o foco aqui? É tentar dimensionar o quanto de carga o meu banco espera receber, certo? E tentar reduzir isso, trabalhar um índice ali em que o bouncer possa segurar um pouco e não exigir tanta conexão do banco de dados. Certo? Dúvida? Beleza. E, gente, isso aqui vai ser super rápido, essa palestra. Eu estava achando que vocês iam participar mais. Perguntas, dúvidas? Bom, vamos lá. Agora é o teste um pouquinho mais chato, tá? Esse teste é um pouquinho mais chato, que é o teste do PGPool. Vamos lá, deixa eu agora fazer o setup aqui do PGPool. PGPool, eu preciso voltar aqui o banco de dados, vou permitir que ele acesse mais, então vou voltar para o 100, que é o meu valor padrão. Vou dar para aqui o login. System.ctl, restart, Postgres. Beleza. Então aqui, dei restart. Vou voltar aqui para o table. Tá? Então a gente tem aqui a minha primária. Aqui está rolando a minha réplica. Certo? E agora vamos ver a questão do PGPool. Antes, dá uma olhada no arquivo de configuração, que é o pgconf.conf. Tá? pgconf.conf ele tem uma série de parâmetros justamente para você lidar com como é que você vai dimensionar a carga, como é que você vai fazer toda a tratativa de monitoramento, que ele tem um monitoramento que ele fica verificando o lag para ver se não precisa fazer o bendito failover. Mas um parâmetro importante é a porta. Né? O padrão dele, se não me engano, é 9999, eu botei 7432 aqui, só para a gente ter uma ideia, ficar mais claro. Tá? Eu tenho 6432, 7432. Outra informação importante, tá? Que são os dados de acesso, como eu falei. Eu vou ter o host 0, 1, 2, 3, N possíveis, tá? E como é que eu indexo isso? Pelo parâmetro mais um númerozinho. Então, no caso aqui eu tenho backend host name 0, certo? E aqui eu estou definindo que esse meu 0 vai ser a instância primária. Então, eu coloco aqui o host onde ela está, o IP onde ela está, que é no 88, a porta em que eu conecto, o back-when wait, tá? Isso aqui é importante para a questão do balanceamento, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as minhas instâncias configuradas, no caso aqui eu tenho duas, tá? Vai somar e vai dividir o peso pela soma delas. No caso aqui, por exemplo, 1 mais 1, 2, 1 sobre 2, 0,5. Então, o que eu estou dizendo aqui, cara, esse nó aqui, esse nó 88, ele vai receber metade das cargas de leitura, certo? E E o que eu estou dizendo aqui, meu nó réplica vai receber a outra metade de leitura.
certo? Um algoritmo interno, escalonamento interno, né? Tem como configurar com mais detalhe, mas aqui a gente vai simplificar um pouquinho. O que eu tinha comentado com relação à questão de failover que ele tem, tá? Então, isso aqui, ó, com esse parâmetro de Zolo failover, eu estou dizendo para ele, cara, não importa a maluquice que você encontrar aí na minha configuração, no meu cenário, tá? Não faz failover, não executa nada, simplesmente aguenta no braço, se alguém quiser conectar de novo, tenta conectar, certo? Só que o padrão dele é a low failover, tá? Quando vocês instalam, então tem que tomar muito cuidado. Oi. Temos tempo, muito tempo. Beleza, tu tinha comentado ali sobre o failover e colocar esse parâmetro para ele poder não fazer o máximo possível. Acho que é para poder evitar aquele split brain, né? Que quando uma réplica, a primária fica perdida e ele vai jogar e tem duas primárias agora. Mas tu falou que coloca esse parâmetro para ele não acontecer. Isso é uma recomendação mesmo do PGPool? Eu realmente nunca usei ele muito. Não é que seja uma recomendação do PGPool. É uma configuração que você tem que fazer conforme o seu caso, seu cenário, sua arquitetura. Não é comum você fazer tratativa de failover diretamente com o PGPool. Você vai ter um Rep Manager, Patrone, digamos assim, algum pacote, algum sistema mais propício para isso. Mas o PGPool te disponibiliza isso. Se você quiser fazer, é por conta e risco. A recomendação é o que se encaixa melhor na minha necessidade. Cara, não tem necessidade de um Patrone, não sei usar Rep Manager e eu conheço bem o PGPool. Então, eu configuro ele para isso. O problema do PGPool, cara, é que é o seguinte, a leitura que ele faz, os parâmetros que você faz para ele assumir um failover ou não, são basicamente dois. Você vai dizer para ele, olha, se eu não conseguir atingir a minha primária, então é failover, ou então se eu tiver um lag de tanto, failover. Certo? Esses dois parâmetros basicamente que ele monitora. O que acontece? Cara, o meu processo que fica monitorando primária, o meu processo que fica monitorando lag, daqui a pouco pega uma situação anormal, que é normal, mas é uma situação normal. Rodei um batch lá que fez o lag disparar, certo? Ele vai identificar isso como, opa, meu ambiente está com algum problema, deixa eu ver se eu consigo chegar na minha primária. Enfim, ele começa a lidar com uma situação que pode ser um caso normal, embora não seja um caso cotidiano, mas pode ser um caso normal, e ele vai tentar fazer esse failover. Vai tentar disparar esse failover. Da mesma coisa, imagina a seguinte situação, você teve um pico de conexão com a sua primária no servidor do pool, PGPool, certo? Foi um pico, assim, coisa de milissegundo, ele tentou conectar, não rodou, ou uma conexão que estava ali tratando, e por acaso perdeu essa conexão. Para o PGPool, ele vai dizer, opa, teve um problema com a primária, então deixa eu fazer o failover. Ele é bem nessa situação. E agora uma pegadinha, muito interessante, que você falou, eu lembrei. Vocês conhecem o comando PG Terminate Backend? Alguém aqui já usou? Por que não usa um kill -9, que é mais divertido? Bom, enfim, o que o bendito do PGPool faz quando eu dou um PG Terminate Backend? O PGPool vai identificar que eu perdi a conexão com a minha primária, ou até mesmo com a réplica, mas principalmente com a primária, e quando ele detecta que essa comunicação foi perdida de uma forma abrupta, failover. Por isso que eu digo, gente, o PGPool é para balancear, não é para fazer alta disponibilidade. Quer fazer, quer brincar? Legal, cara. Eu realmente não conheço nenhum caso em que a pessoa implementou e disse, cara, foi muito bom, funcionou legal. São cenários bem específicos, ambientes talvez não tão críticos, certo? E você tem mais domínio de bash do que necessariamente domínio de Patrone, Rep Manager. Ele pode sair e te dá essa possibilidade. Recomendado ou não, vai depender do que você quer fazer. Tá? Eu não faria. Mas, fica a teu caso. Mas, e esse do PG Terminate Backend, assim, foi um problema que eu achei no cliente uma vez, que ele estava que nos logs do PGPool estava lá, failover, fazendo switchover, failover, mas não fazia não porque a gente tinha desligado, mas ele ficava alertando, olha, perdi minha primária. Aí eu, cara, mas tá tudo normal, cara, a conexão, a gente monitorou a conexão, a gente monitorou banco, tinha Grafana lá, olhando tudo. Aí um belo dia eu estava olhando os logs do banco de dados e tinha ali alguns PG Terminate Backend.
Aí eu comecei a pegar o horário do PG Terminate Backend com o horário do log do failover. E a desgraça é que o horário do servidor estava com, sei lá, o TC e lá estava com o PTB. E as horários não fechavam. Aí eu, mas que engraçado, isso aqui tá 3 horas de diferença, não, tem alguma coisa errada. Aí tu vai investigando. Aí eu fui ver que estava errado os horários. Quando eu fiz o cálculo, bateu. PG Terminate, failover, PG Terminate, failover. Aí fiz o meu laboratório, testei esse cenário e, de fato, quem quiser brincar, é bem interessante, tá? Mas não é o foco nosso aqui. Mas assim, dá para fazer? Dá. Mas eu vou te falar, não compensa, não compensa. Certo? Beleza. Onde é que a gente estava? Como é que eu estou de tempo? Aí, eu já gastei um tempinho, legal. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui. Então, isso aqui, posso dizer que é sempre minha primária. Eu gosto de botar aqui disallow failover, que ele vai logar, ele vai botar no log que teve algum problema, mas não vai, de fato, executar nenhum failover. Beleza? E a minha instância 1, que no caso, aqui, acho que a maioria conhece C, os indexamentos começam em 0, não em 1. Então, 1 aqui seria 2. A minha segunda instância é a minha réplica, que está lá no IP77. Mesma coisa, 5432. Aqui, somado com esse 1, eu vou fazer metade dos selects, leitura, vão ser direcionados para cá. Tá? E, basicamente, é isso que a gente precisa ver aqui no arquivo de configuração. Beleza? Bom, gente, deixa eu ver aqui o que eu preciso fazer agora. Eu tenho meu roteirinho aqui. Vamos lá, vamos então para o PG Pool. É esse aqui, tá? PG Blend com 5432. Bom, então vamos preparar aqui. Eu tenho aqui, eu estou monitorando os logs de saída na minha primária e os logs de saída na minha réplica, certo? Aqui, deixa eu voltar para o root, PG Pool, iniciar o processo dele aqui, se alguém quiser ver, ó, que eu expliquei lá. Ele vai abrir um número de conexões, de processos esperando para fazer a conexão com o banco. Então, isso aqui já está consumindo recurso do meu servidor de PG Pool, ok? Não é nada demais, mas já está lá. Diferente do Bouncer, que é somente um processinho, certo? E vamos disparar aqui um PG Bench. A gente vai fazer uma loucurada aqui, depois eu vou com calma mostrar direitinho o que é cada coisa. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu comando. Então, de novo, PG Bench no localhost, na porta 7432, que agora é onde está rodando. A conexão vai direto no Postgres, então estou usando aqui o usuário Postgres, tá? Não vai pedir senha porque eu sou louco e botei um trust true. Não façam isso. Tá? Mesmo esquema, somente select. Se eu botar aqui qualquer alteração de dado, ele vai direcionar para a primária, como é esperado. Mas vamos fazer o select, tá? Durante 10 segundos, 20 conexões. Disparando, aí disparou. E a gente começa a ver aqui. Select. Numa proporção de meio a meio, certo? De um lado select, do outro select. E beleza, aí os descartes aqui a limpeza do pool, lá, do PG Pool. Então, deu para ver ali que ele está fazendo essa distribuição. Bom, tá, Carlos, tá, mas e o que eu posso fazer de diferente? Bom, gente, cenário lá. Um cenário em que eu tenho a minha arquitetura, que eu conversei lá com o pessoal de aplicação, é o seguinte. Meu banco primário faz poucos inserts, mas a galera está sempre puxando muito dado do banco de dados. Está sempre fazendo muita consulta. Vamos botar lá um OLAP da vida, o RTP. Não, OLAP da vida. Onde eu tenho pouca alteração, mas muita carga de consulta. Bom, então vamos fazer o seguinte, em vez de tu botar uma máquina parruda na primária, e quando tu fala isso lá para o coordenador de TI, não, peraí, minha primária tem que ter 200 GB de RAM, tem que ter... Não, cara, faz o seguinte, bota 8 GB de RAM lá na primária, bota um SSD bacana, mas a tua réplica, cara, bota lá, sei lá, um processador bacana, bastante memória, um disco bom também. Por quê? Porque a gente direciona tudo que é leitura, e vamos botar aqui que seja 90% do caso seja leitura, a gente direciona para um servidor parrudo, que vai responder legal, enquanto quem escreve, poucas pessoas escrevem, fica na primária. Para isso, o que a gente faz? Vamos lá. Eu vou botar aqui no meu PG Pool. Lembra que eu falei aqui do nosso backend weight? O que eu vou fazer? Eu vou botar 0 aqui. Botando 0 aqui, tá? Eu estou dizendo para o PG Pool, cara, não lê nessa instância aqui. No caso, ela é a primária, então não lê nessa instância aqui. Certo? Somente faz aquilo que precisa fazer, que é modificação de lá, mas não lê. Beleza. E aqui, bom, aqui tudo faz valor, qualquer valor que está valendo. Vamos lá. Então, eu vou dar aqui um PG Pool
Top. PG Pool. Vamos reiniciar aqui, não sei como é que é o restart. Já. Bom, nesse caso aqui, vamos lá. Vou rodar de novo no meu teste. PGBench, lá no local 7432, 20 conexões, somente select. Pá. Aí, se a gente olhar aqui, paradinho. Se a gente olhar aqui, porrada de select. Como era o esperado, como foi que eu solicitei para ele fazer. Então, aqui eu estou balanceando. Leitura, manda só para minha réplica. Certo? Dúvida? Claro? Bom, beleza. Então, a gente já viu aqui os principais cenários, a gente já viu aqui como é que funciona a distribuição, tudo mais. E agora vamos ver algumas coisas interessantes do PG Pool, tá? Que é o seguinte. Se eu consigo conectar aqui no meu PG Pool. Aproveitar aqui, ó, PSQL. Isso aqui não precisa. Banco Bounce. Conectou. Beleza. Bom, tá. Então, assim, o que acontece? A gente está com aquela última configuração que tudo que é leitura vai para a réplica. E tudo que é escrita, naturalmente, vai para a primária. Então, se eu der um select 1, comando super difícil, o que é o esperado? Que ele mande para a minha réplica, certo? E foi o que aconteceu. Está aqui o select 1. Joia. Se eu fizer aqui create table, teste, campo, tá. Aqui é o esperado que vá para primária. E é o que acontece. Então, faz o create na primária. Beleza. Agora vamos começar a brincar. Se eu der um begin para começar uma transação, quem é que dá um chute aí que pode acontecer? Se eu der um begin, o que ele vai fazer? O que é o esperado? Imagina que a gente está fazendo balanceamento de carga. Se eu der um begin, o que ele vai fazer? Nada? Não chega para o banco. Tá. Mais alguém? Bom, por que não pode ficar no PG Pool? Se eu abrir uma transação, eu estou dizendo para o banco, olha, estou isolado aqui. Então, isso realmente tem que ir para o banco de dados. Eu não consigo abrir uma transação só no pool. Precisa informar isso ao banco de dados. Até porque tem outras sessões que vão querer fazer alguma alteração num dado que eu estou alterando, enfim. Então, isso vai para o PG Pool. Mas a pergunta é, eu tenho balanceamento. Eu tenho uma primária e uma réplica. O begin vai me forçar sempre para a primária? O begin começa na réplica e depois parte para a primária? Vamos ver aqui o que acontece então na prática. Se eu começar um begin, eu tenho aqui um begin na primária e eu tenho aqui um begin na réplica. Tá, Carlos, por quê? Simples. O PG Pool não tem bola de cristal. Então, ele não sabe se você vai fazer select ou se você vai fazer um drop database. Não, drop database eu não posso fazer dentro de uma transação, mas um drop table. Não sabe. Então, o que ele faz? Eu abro conexão dos dois bancos, de um lado e do outro. Beleza. Próxima etapa. Bota óculos, tira óculos. Próxima etapa. Vamos fazer aqui um select. Select 1. E já é de se esperar que vá para a réplica, né? Porque a select, ele abriu a transação nos dois. Tá? Aqui está só a checagem. E o select está aqui. Então, ele abriu a transação na minha réplica, botou o meu select abriu a transação nos dois, colocou a select na réplica. Beleza. Bom, então vamos fazer aqui um insert. Insert into teste, dessa vez eu não esqueci. Eu dei a palestra num outro evento. E eu insert, gente, como é que é insert mesmo? Enfim, insert into teste. Tá? Bom, inserir um dado. Obviamente, o insert tem que ser na primária, como foi de se esperar. E agora a pergunta, se eu fizer um select, o que ele vai fazer? Perfeito. Como eu estou dentro de uma transação, então, cara, não inventa moda. Não vai me buscar dados de uma coisa que eu não tenho ainda. Oi. Não, isso aí já é uma mudança de dados, ele já joga direto para a primária. Qualquer comando, qualquer execução que vai precisar de um lock exclusivo, um lock, enfim, não é o share lock, né, que é o básico, não. Vai mandar para
Tudo. Posso fazer aqui, sei lá, qualquer outra coisa, cara. Fazer um select, list from, sei lá, PG class, limit 1. Qualquer coisa, vai vir tudo para cá. Daqui para frente, tá aí a transação que eu abri lá na réplica. Tá lá. Ela vai ficar lá, porque ela começou, a transação só encerra quando? Quando eu commit, quando eu rollback. Rollback pode ser por conta de um erro na minha aplicação, pode ser, né? Então, como é de se esperar? Vamos lá que dá um... Vocês querem commit ou rollback? Pô, vou dar um commit, tá? Não commit. Se eu der um commit aqui, commit aqui. Certo? Então, gente, essa era a brincadeira que eu queria fazer com vocês, tá? Para mostrar assim, um detalhezinho, assim, como é que a gente, para que o Bouncer serve e como é que a gente pode explorar o PGPool. Vamos lá, problemas também de limitação. Se você tem uma aplicação crítica, que faz muita escrita, mas também muita leitura, o que é pior ainda, você utiliza um Hibernate no meio do caminho. Vocês já viram que eu falo bastante de Hibernate, né? Vocês usam um Hibernate no meio do caminho. O Hibernate tem essa característica de começar numa conexão dele, lógica dele, e terminar numa outra conexão lógica dele. O Hibernate, por debaixo dos panos, ele sabe que é a mesma conexão. Só que quando isso bate num PGPool, num PG Bouncer, pode ser outra conexão. Então você tem essas questões. Tem como configurar isso no Hibernate? Tem. Alguns desenvolvedores de Java sabem fazer? Não. Enfim. Então você tem essas características. Então acontece de eu começar uma transação, eu começar uma leitura lá na réplica, como a gente abriu uma transação, eu comecei uma leitura na réplica, tinha tal valor, e aí depois de um minuto eu fiz um insert e ele migrou para a primária, como a gente testou aqui. Só que, cara, esse dado já mudou esse dado já mudou, já não é mais a mesma coisa. Vocês entendem? Dei um begin, li lá na tabela, o valor estava 1. Aí depois de um minuto eu dei um insert, ele migrou para cá, só que esse valor já tinha sido alterado por outra transação, já era 2. E aí a minha aplicação vai dizer, pô, que porra é essa, cara? Você me disse que era 1, agora virou 2? Então, algumas questões têm que estar muito bem alinhadas quando a gente vai utilizar esse tipo de recurso. E aí vem aquelas questões. Ah, mas não funciona, é muito ruim, PG Bouncer dá muito erro, PGPool não dá muito erro, o pessoal usa... Porque está mal dimensionado, está mal configurado, muitas vezes, né? Está mal configurado, mal dimensionado, não se entende como é que a coisa se comporta ao longo do tempo. Isso tudo vai gerando aquela visão meio errada de, cara, não é bom. Não, é bom sim. Se está bem feito e bem implementado, é bom sim. Tá bom, acho que faltei uns 15 minutinhos. Tentei bem devagarzinho, porque eu sabia que a apresentação não ia ser muito longa, até porque a primeira que eu fiz, eu acho que durou 20 minutos, eu fui meio corrido. Aí eu queria falar com mais calma, trazer para vocês as experiências. Mas, enfim, perguntas, pode mandar. Diga. Vai querer me matar, né, gente? Até meu chefe. Veio junto pra cá e eu não paro de fazer pergunta. Quietinho. É meu chefe, eu tô quietinho. Não, mas muito boa a palestra. É só levantar um ponto de... Acho que é uma discussão bem comum, né? Que a galera levanta. Pô, eu boto o pool ou Bouncer junto com o meu banco, aproveito, uso o libpk ali batendo direto, ou boto separado, evito colocar todo mundo junto no mesmo servidor, mas aí eu tenho tráfego de rede, né? Que isso gera uma certa latência na minha conexão. O que você acha sobre isso? A gente não combinou essa pergunta, tá? Já vou avisando mas, aí. O depende é sempre uma... mas eu já estava sênior, né? Eu já estava esperando. Bom, gente, o que acontece? Vamos lá. Vocês lembram? PG Bouncer Lightweight, uma aplicação levíssima, não exige muito da máquina, num ambiente, digamos assim, relativamente normal. PGPool demanda muito, abre muitos processos. Então, se você quer implementar um PG Bouncer, colocar junto com o banco é uma opção interessante justamente para reduzir rede, certo? Mas aí você perde a questão da segurança no que diz respeito ao isolamento, né? Então, as aplicações vão conectar num servidor que eventualmente está o pool, mas também está o banco. Então, a gente tem aí, não estou dizendo que é um problema, mas é algo que você tem que estar atento. Ah, não, então, aí é exatamente, aí é outra estrutura. Então, assim, se você quer resiliência, alta disponibilidade, cada coisa no seu lugar, né?
Não é problema de botar junto com o banco. Na maioria dos casos é interessante, sim, por uma questão justamente. Ainda mais você tem questão de latência de rede, tá? É legal, mas aí tem essa questão, esse outro ponto que é a questão da segurança. Não tem almoço grátis, né? É, exatamente. O que eu recomendo? Depende. Depende do seu cenário, certo? PG Pool daí aí é interessante você colocar separado, tá? Justamente porque ele tem uma carga maior sobre o ambiente. Ele faz análise de consulta, ele abre um processo para cada conexão, assim como o Postgres. Então, nesse caso, o PG Pool é mais recomendado ficar separado. Pode rodar junto? Pode. Mas aí, nesse caso, eu acho que é mais interessante deixar separado. Certo? Tem mais uma pergunta? Bom, ele já respondeu metade da minha pergunta. Mas outra coisa, ele é inteligente o suficiente também, no caso do PG Pool, Uhum. de eu fizer um select de uma função, que eu quero dados da função mesmo, mas nela tem gravação, ele já vai para a primária, ele já sabe fazer. Isso é assunto de muitas listas de discussão do PG Pool. Porque o que ele faz? Ele faz um parser do teu select. Então, se começa com select, opa, a tendência é de ir para réplica se eu estou balanceando dessa forma, né? Eu poderia fazer esse teste depois, mas como isso não vai ter muito tempo. Mas o que acontece? Se dentro da minha função eu tenho, mas aí tem também uma limitação do Postgres, né? O Postgres não permite, se não me engano, não permite abrir transação dentro de função. Mas alteração de dado ele Não, mas alteração de dado pode fazer, exatamente. Então, o que acontece? Implicitamente você vai abrir uma transação, certo? O que o PG Pool vai dar? Erro. De novo, a depender da situação em que você evolui de tempo em tempo, tá? Mas o que ele faz? Ele olha o parser do seu select. Ele faz o parser do seu select. Se o seu select tem uma função que faz modificação de dado, bom, e como é que eu resolvo isso? Você tem um parâmetro no PG Pool onde eu digo todas as funções que modificam dado. Acho que dá para mostrar aqui. Enfim, depois, irmão, tem um parâmetro que eu digo, olha, função XYZ, função babaquinha, função não sei o que. Isso aí, se o PG Pool identifica essa função no parser que ele faz, ele, opa, manda para primário. Então ele tem recurso para tratar isso. Mas é uma discussão ferrenha, porque uns querem que seja mais automático, porque não querem ficar modificando o parâmetro do PG Pool, outros em que não, que isso é uma coisa muito complexa de implementar, porque você vai ter que olhar, né? Não é simplesmente só olhar o teu select, você vai ter que pegar todos os metadados, todos os objetos que você tem lá dentro e num catálogo para poder verificar isso. Então é difícil, tá? Mas a princípio eu tenho esse recurso de indicar numa configuração quais são as funções, quais são os elementos que direciona para a primária. Show. É isso, pessoal. Opa. Pergunta. Adoro pergunta, ainda mais aquelas que eu não sei responder. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela palestra, foi muito boa. Minha dúvida aqui é relacionada, por exemplo, ao uso do PG Audit, quando você quer auditar PG Audit. Quando você quer auditar, por exemplo, que fez select numa tabela, e você também quer auditar inserções. Quando ele faz esse balanceamento, você vai descentralizar o log por causa do PG Pool. Então você acaba tendo que ter um trabalho adicional para poder revisar tudo isso daí, no caso, né? Ele não consegue centralizar. Você consegue, eu não tenho certeza, mas o PG Pool também tem algumas features de log que você pode configurar. Mas sim, nesse caso, se eu trabalho com o PG Audit e utilizo os recursos do PG Audit, ele vai executar na instância onde está instalado. Aí sim, aí você vai balancear a carga, mas também balancear trabalho, né? Obrigado. Certo? Tem uma pergunta aqui. Opa! Fala aí, Gabriel. Então, eu tenho uma dúvida mais de parametrização quanto ao balanceamento de carga dentro do PG Pool. Eu não sou muito familiarizado com o PG Pool. Repete. Não... Minha dúvida é mais sobre parametrização quanto a balanceamento de carga dentro do PG Pool. Quando eu configuro um balanceamento de carga, geralmente eu uso o hproxy. E dentro do hproxy ele me permite trabalhar vários tipos de balanceamento. Tem o round robin, né, que seria um balanceamento circular. Me permite trabalhar também com redirecionamento de conexões para servidores que estão ali com poucas conexões, com menos conexões ativas ali no momento quando comparado aos outros nós do cluster. Então, quando eu tenho um cluster maior assim de máquinas, né? O PG Pool, eu tenho uma forma de customizar o balanceamento dele?
Não, o PG Pool o que eu te mostrei ali foi isso, né? Sim, Você consegue botar as réplicas e botar um peso para cada uma delas. Aham. Mas aí, se você coloca o HProxy em alguma parte da sua arquitetura, você está tornando o ambiente, você vai ter que delegar. Quem é que vai fazer o balanceamento? PG Pool ou HProxy? O HProxy também faz balanceamento. Sim. Mas no questão assim, é mais natural o PG Pool para essa situação, tá? O HProxy, o balanceamento dele, não conheço muito o balanceamento do HProxy, mas eu posso dizer que ele é mais limitado com relação ao PG Pool que o PG Pool faz, se eu não me engano. E pode me corrigir, esse cara aqui manja de HProxy, que ele está perguntando. Não, então, é porque dentro do HProxy ele me... Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um cluster com 3 máquinas, né? Uma massa e 2 sets. E dentro do HProxy eu consigo configurar, por exemplo, o balanceamento de carga para leitura de tal modo que ou ele tenta dividir igualmente as conexões que chegam, ou ele tenta direcionar as conexões que chegam para o nó que estiver com menos conexões ativas no momento, ou conexões que chegam de um IP específico só para um nó específico. Aí isso vai mais da característica do balanceamento de carga mesmo. Aí a dúvida seria se o PG Pool também oferece uma maneira de trabalhar balanceamentos customizáveis nesse sentido. Sim, até mostrei ali. Como eu te disse, você vai dizer quais são as suas réplicas e vai estabelecer o peso delas. Mas aí, né, para select. Então você consegue dizer, né, naquele parâmetro. No caso, a gente começou com 1, ou seja, 1/2, meio. Depois eu botei 0, ou seja, 0 está fora da jogada. Então você consegue. E você especifica quais são os seus nós, né? O legal do HProxy é que aí você tem toda a questão de identificar quem é a primária, né? Ele sabe. Ele faz o half check. Exatamente. O PG Pool não vai fazer isso. Se eu fizer um promote da minha réplica, eu tenho que configurar meu PG Pool e dizer para ele, olha, agora você use o failover do PG Pool, mas eu não recomendo. Tá? Perfeito. Obrigado. É isso, gente. Já passei o horário aqui.